Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ao que parece, ainda não existe um consenso em relação à apresentação dos próximos pontos da reforma tributária. Ontem até havia uma expectativa da entrega da segunda fase da proposta do governo, que até agora só apresentou ali um ponto que é a fusão do PIS e do COFINS, mas aparentemente o que está travando a discussão é a criação do imposto digital, essa CPMF repaginada. E até agora também nenhuma medida anunciada ou aventada que possa atacar o caráter regressivo do sistema tributário brasileiro. Como é que você vê esse ponto da discussão da reforma tributária agora, Fausto? Bem, Glauco, nós estamos naquele período em que o Congresso Nacional dificilmente vota reformas tão densas, tão importantes como a reforma tributária, porque nós estamos num período eleitoral, né? Um período em que uma parte importante dos deputados voltam para os seus municípios, voltam para as campanhas municipais, mesmo quando não voltam, eles estão vinculados a algum candidato. Tudo isso, de certo modo, coloca o Congresso Nacional em compasso de espera nas grandes discussões. O atual governo tem buscado um conjunto de chamadas reformas que, na verdade, busca, de fato, desconstruir o Estado brasileiro como a gente conhece. Então, você tem aí, desde a reforma administrativa, que ele encaminhou um conjunto de PECs que consolidam a chamada reforma do Estado, e uma reforma tributária que, de fato, ele anuncia, mas, de fato, ele não apresenta. O Congresso Nacional tem 3 outras propostas tramitando, de alguma forma, sobre a reforma tributária, e muita discussão ainda vai ser feita, até minimamente a gente saber para onde as coisas de fato caminham. Não há muita clareza do que o governo quer em relação à mudança tributária. O que está ficando cada vez mais claro é que ele busca recursos, em especial para esse período pós-pandemia, uma vez que com a queda aí do PIB, que nós não sabemos direito quanto vai chegar ao final do ano, mas no trimestre passado chegou a quase 10%, ela, de certo modo, mexeu nas contas públicas, reduz a capacidade do Estado minimamente de efetivar uma série de políticas, e o governo busca recursos para lidar aí com tudo que deve vir pela frente. E aí a CPMF é um caminho fácil. É um caminho fácil porque, de certo modo, é um tributo que já foi testado, ele já foi utilizado, então, ou seja, ele arrecada de maneira muito rápida, porém ele tem um caráter absurdamente regressivo, né? Ele, de um lado, ele efetiva a tributação sobre o consumo, ou seja, o conjunto da população vai pagar, independente da sua renda, independente do seu extrato social, paga uma mesma alíquota, e ao mesmo tempo ele vai incidindo em cascata, ou seja, ele incide na primeira compra, na segunda, na terceira, tudo, de certo modo, ele vai ali ampliando esse fosso entre um sistema tributário mais justo e um sistema tributário muito regressivo, ou seja, aqueles que ganham menos pagam mais do que aqueles que ganham mais. Não há nenhuma sinalização do atual governo que vá se mexer nessa possibilidade, nessa atual forma aí de tributação no Brasil. Claramente o governo hoje ele tem uma visão muito mais próxima dos que têm grandes recursos, dos grandes ricos, e não tem intenção de fato, tributar aqueles que deveriam pagar minimamente essa conta. É sempre bom lembrar que esses super ricos ganharam e ampliaram a sua riqueza, inclusive durante a pandemia. E não são esses aí, de fato, que vão ter minimamente alterado as suas condições e ser chamados a pagar uma parte dessa conta importante, que é a conta aí do final desse processo de crise pandêmica e de mudança aí do que a gente tá olhando aí para o cenário econômico. É um cenário bastante difícil, porque a gente tem visto, inclusive, o mercado se posicionando em relação a pedir mais reformas que, na verdade, são desconstruções do Estado que a gente conhece, reformas que começaram a partir de 2016, com a PEC do teto, passou pelas reformas trabalhistas, passou pela reforma da educação, pela reforma da Previdência, e agora eles insistem em fazer uma reforma de Estado e uma reforma tributária. Reformas que estão, de certo modo,
interligadas e que vão colocar e vão formar um outro Brasil muito mais injusto, muito mais concentrador de renda e com muito menos direitos, tanto para os trabalhadores quanto os direitos sociais em geral para a sociedade. Agora, em relação justamente a essas duas reformas, Fausto, hoje o Diese vai promover a 16ª, como parte da 16ª Jornada Nacional de Debates, justamente uma discussão a respeito da reforma administrativa e da reforma tributária. Eu acho importante aqui o subtítulo, que é o que você tem a ver com isso, porque muitas vezes as pessoas veem e parecem que são reformas distantes da realidade delas, mas não é bem assim, né, Fausto? Não, não é. Primeiro porque quando se trata da reforma administrativa ou da reforma de Estado, o que a gente está vendo é que o cidadão comum, que tem ali uma parte importante da sua vida vinculada aos direitos sociais, vai perder parte desses direitos, né? Ou seja, o que a gente está assistindo é uma desconstrução do Estado como a gente conhece, a reconstrução de um outro Estado na qual, para ter acesso aos direitos sociais, você vai ter que ter contribuições, você vai ter que pagar, você vai ter que minimamente ali tá colocando parte da sua renda, que já é uma renda bastante baixa. No caso da reforma tributária, o que a gente estava falando há tempo, você tem ali, de fato, quem vai pagar a conta do Estado brasileiro, quem vai pagar a conta do conjunto de gastos que qualquer nação, né, que qualquer país precisa manter. São questões que estão postas hoje como dilemas para essa sociedade, que é de um lado quem paga as contas e de outro quais benefícios, quais direitos você tem garantia. O atual presidente tem uma visão de que é preciso retirar os direitos sociais para que você possa gerar emprego, ou seja, ele entende como privilegiado todo aquele que tem uma renda minimamente estável, todo aquele que tem um conjunto de direitos garantidos, e aí você coloca aí para o conjunto da sociedade, mais uma vez, que o servidor público, que o trabalhador formal são os privilegiados desse país, quando na verdade você tira o foco dos grandes banqueiros, para os grandes empresários, para aqueles grandes especuladores que ganham muito dinheiro sem pouco fazer, e a gente sabe que essa é um dos grandes problemas que o Brasil tem hoje. É hora de você fazer um debate com a sociedade em geral para que país ele busca, né? Que país que ele quer. Porque é isso que, de certo modo, nós fizemos na Constituição de 88, mas depois de um enorme debate que começou ali no final dos anos 70. O que nós estamos vendo desde 2016, Glauco, é que essas mudanças estruturais têm sido feitas, mas esse debate, de fato, não tem sido feito com a população. A população não tem minimamente noção, muitas vezes, do que significa, por exemplo, o fim da estabilidade do servidor público, como está colocado na reforma administrativa, o que significa a criação de uma CPMF, como está colocado agora na reforma tributária, e tudo isso vai interferir a vida de cada um de nós, vai interferir hoje e vai interferir muito mais para frente na vida dos nossos filhos, e que vai ter um Brasil muito menos democrático e muito mais desigual. Fausto, então, para reforçar o convite aqui para as pessoas, a jornada online do Diese vai ser a partir das 6 horas da tarde, discutindo justamente a reforma tributária e a reforma administrativa. Isso, e discutindo também um pouco esse conjunto aí de reformas que a gente tem assistido desde 2016. As inscrições estão abertas no site, né? As inscrições vão até umas 14, 15 horas, então é importante quem tiver interesse que se inscreva, e será também retransmitida aí nos nossos canais todos que estão à disposição por meio do site www.diese.org.br. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia a todos, Glauco, e até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.